Olá, seja bem-vindo, você que acessou esse vídeo. Eu quero falar aqui sobre dependência química. A dependência química é algo que tem assolado aí a nossa nação, não só a nação, o mundo, né? Mas o Brasil aí está escravizado aí com a droga, com a violência, com todas essas coisas. E eu já há alguns anos, aproximadamente 10 anos, venho trabalhando com dependente químico. Eu juntei aí um acervo de informações e eu quero transmitir isso a você. Eu quero ser útil para você, se porventura, né, você vai passando por uma situação dessa ou com algum ente querido, né? E eu quero relatar aqui o porquê que as pessoas usam droga, né? Eu vou falar da causa, da consequência, mas eu falo também da cura. E existe uma cura para isso, né? E eu quero pegar como base aqui para iniciar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo fala acerca do amor. Onde ele relata lá, eu não vou ler porque o texto é grande, mas ele relata lá que o amor, ele é paciente, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo espera, não busca os seus próprios interesses, sabe dar sem nada receber, o amor é benigno, o amor é sofredor. Então Paulo termina o capítulo dizendo assim, há três coisas que duram para sempre: a fé, a esperança e o amor, e o maior delas é o amor. Então esse amor, eu vou desmembrar aqui o amor em quatro partes, quatro tipos de amor. Dá essa impressão assim de que o amor ele é uma coisa única, né? Na verdade não é. O amor ele tem as ramificações dele, tem quatro tipos de amor. Eu quero começar, nós vamos buscar no grego esses nomes dados a esses tipos de amor. Então eu quero começar com um amor chamado ágape. O amor ágape no grego é o amor sublime, que é o amor de Deus, um amor incondicional. É o amor do qual Paulo relata na carta aos Coríntios. Então esse amor é o amor de Deus, é Ele que tem esse amor incondicional. E nós, né, seres humanos, para aquele que tem uma fé, para aquele que acredita em Deus, através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos uma pitadinha desse amor. Tá? Mas esse amor é uma exclusividade de Deus. Depois eu quero falar agora do amor eros. O amor eros, ele é um amor que gera atração física. Então o amor eros, ele é um amor que está na área sexual. Então esse amor, daí vem o nome erótico. O nome erótico saiu desse nome, eros, porque é o amor que gera a atração física. Então a criança, ela não é dotada desse amor. A criança não tem esse amor. Ela vai desenvolvendo esse amor à medida que ela vai crescendo, e esse amor ele vai se consolidando ali na sua puberdade, que é o amor que gera atração física, que é o amor que está na área sexual. Eu quero falar agora do amor chamado philos ou filéu, com PH. Philos ou filéu, do grego, é o amor de amizade. Então esse amor, nós nascemos com ele. Nós nascemos com ele e morremos com ele. Então esse amor, a partir dos meus primeiros passos, dos meus primeiros dias de vida, ele já está em plena atividade e eu vou levar esse amor comigo para a sepultura. O interessante é que esse amor, ele é um amor de amizade, né? Ele é um amor que ele é totalmente dominável. Eu domino esse amor, eu mando nesse amor. Eu escolho quem eu quero como amigo. Então, o meu rol de amizade, eu coloco esse amor em prática, mas eu escolho as minhas amizades. Não é qualquer pessoa que quer ser meu amigo que vai ser. Então, o meu amigo, meus amigos, eu vou buscá-los de acordo com os critérios, lógico, eu tenho critérios para ter amigos. Então eu não vou ter amizade, chamar qualquer pessoa de amigo, tem uma pessoa que tem que enquadrar dentro dos meus critérios. Então eu posso escolher quem eu quero para ser meu amigo. Né? É interessante que ele é um amor que existe na nossa vida, que ele está em plena atividade, em todos os momentos, porém é um amor que eu domino ele, que eu mando nele. Então eu escolho as minhas amizades. Nós nascemos com esse amor e morremos com esse amor chamado de filo ou filéu, que é o amor de amizade, que é o contrário do amor eros. Então o amor de amizade, ele não gera atração física. O amor eros não está em atividade junto com o amor filéu, porque o amor de amizade não gera atração física. Não gera esse interesse pela área sexual. E por fim, eu quero falar do amor chamado storge ou estergo, estergo. Então esse amor que é o amor fraterno, é o amor de família. Tá? A essência da minha palestra, da minha conversa está em torno desse amor, em volta desse amor. Aí esse amor, ele é um amor que a criança não nasce com ele. A criança, ela é regada com esse amor. A criança, quando ela nasce, a mãe e o pai vão transmitir esse amor para a criança. Então a criança, ela nasce com a necessidade. Qual? De se sentir amada. E agora eu quero aqui
separar o homem aqui em três partes. Nós vamos dividir o homem em três partes, sendo ela corpo, alma e espírito. Vou falar primeiro do corpo, que é essa massa, que ela serve para ter contato com a matéria. Então Deus nos deu essa massa para ter contato com a matéria, com o mundo físico. O espírito, ele serve para ter contato com Deus. Sem o espírito, nós não temos contato com Deus. Então, para a pessoa que acredita, que tem uma fé, que tem uma crença, uma religião, ele vai desenvolver uma vida espiritual. E hoje eu só consigo me aproximar de Deus através do meu espírito, porque a minha carne ela é pecaminosa e a carne não pode contemplar Deus. Então, através do espírito, nós nos aproximamos de Deus. E a nossa alma? A nossa alma é o nosso sentimento e intelecto. São as nossas emoções. Então, a nossa alma também é o fator aqui que eu vou abordar, a nossa alma. Então, a alma é sentimento e intelecto. E esses três elementos do qual eu falei, eles precisam ser alimentados. Então, a nossa carne, nós sabemos o que alimenta, né? O arroz, o feijão, a carne, uma salada, uma fruta. E isso alimenta a nossa carne, essa massa aqui. Se eu deixar de alimentar essa carne, ela vai adoecer. Ela vai adoecer e pode vir a óbito. Nós vemos aí casos de anorexia, né? As meninas lá que não comem e acabam vindo a óbito. Então essa carne aqui, essa massa, ela precisa de alimento. Eu preciso de alimentar em detalhe, tem que ser um alimento adequado. Porque se eu der uma alimentação inadequada, pode adoecer essa carne e me trazer problemas também. E o espírito também precisa de alimento. E o que alimenta o espírito? Bom, para mim, sou pastor, servo de Deus, então eu acredito no cristianismo, eu acredito no evangelho, então eu uso uma forma de alimentar o meu espírito, desenvolvendo aí a minha fé, botando a minha fé em prática, com orações, com jejuns, lendo a Bíblia, isso alimenta o meu espírito. Então eu preciso alimentar o meu espírito para que ele fique forte, para que eu tenha uma vida com Deus. Se eu não alimentar o meu espírito, também ele fica fraco e eu vou ter dificuldade de me relacionar com Deus. Então eu preciso fazer uma manutenção do meu espírito, alimentá-lo diariamente. E a alma também precisa do alimento. Mas o que alimenta a alma? Bem, tem um provérbio, está escrito em Provérbios 27, 7, que ele diz o seguinte: a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, um homem chamado Salomão, sábio rei Salomão, escreveu não sei quantos milhares de provérbios, e era um homem muito sábio, ele tinha uma sabedoria tremenda, esse homem. E ele deixou esse provérbio dizendo que a alma tem fome. Então nós vamos entender, a alma tem fome do quê? O que alimenta a alma? Então nós vemos o alimento do espírito, o alimento da carne, agora o alimento da alma. O alimento da alma nada mais, nada menos do que o carinho, o afeto, o amor. Então a criança, ela nasce com uma alma sedenta, ela nasce com uma alma faminta. A criança, ela nasce com fome. A alma dela nasce com fome, que é o nosso lado emocional. Então a criança, no seu período de formação, ela só tem a parte emocional dela, ela não desenvolveu o racional dela. Segundo teorias, ela vai começar a desenvolver isso a partir dos 7, 8 anos. Mas o período de formação dela, ela é apenas emocional. E a criança, ela é extremamente sensível. Tudo que ela ouve, tudo que ela vê, tudo que ela sente, ela registra e guarda na alma dela. E a nossa alma, ela é o nosso inconsciente. E nós sabemos que o nosso inconsciente, ele é a maior parte do nosso cérebro. E é ele que rege a nossa vida. Então, o consciente, ele que dá as coordenadas para o nosso corpo fazer. É ele o que opera. Mas quem manda é o inconsciente. Através das informações que ali estão no inconsciente, o nosso consciente vai mandar a gente ter o nosso caráter, ali vem o caráter, aí vem a índole, temperamento, vem uma série de coisas através do nosso emocional, através da nossa alma. Isso é algo que, ao longo dos anos, aí, lidando com dependentes químicos, eu comecei a fazer pesquisas, eu comecei a estudar, eu comecei a ler, e eu fui descobrindo coisas aí que realmente têm adoecido pessoas. Tem pessoas sofrendo e ela não sabe por quê. E todos os problemas geralmente vêm da infância. É a carência afetiva, que é um problema, o trauma emocional, que é outro, e a mágoa. São três tópicos que eu falo. E eu quero começar aqui pela mágoa. A mágoa, ela é a ausência de perdão. Lidando com dependentes químicos, eu garanto a você, 99% dos dependentes que eu peguei tinham uma mágoa no coração. Mas por que é assim? Por que tem que ser assim? Bem, eu quero começar aqui como princípio a palavra de Deus, onde Jesus fala no capítulo 18 de Mateus, ele relata acerca do perdão. Ele conta uma parábola, no final do capítulo 18, do credor incompassivo.
E no final dessa parábola, ele diz o seguinte, que o credor, ele tinha uma dívida com o senhor dele, e suplicou e conseguiu, né, o perdão da dívida dele. Depois ele encontrou alguém que devia para ele e começou a sufocar e não perdoou a dívida daquela pessoa. Então os soldados viram, levaram ele para o senhor e falaram, você perdoou a dívida dele, mas ele não quer perdoar a dívida do irmão dele. Aí o senhor dele falou, seu servo malvado, eu perdoei toda a tua dívida, por que você não deveria, tu da mesma maneira, perdoar a dívida do teu irmão? Então, já que você não perdoou o teu irmão, você vai ficar preso e eu vou entregar você ao atormentador até que você perdoe o seu irmão. Bem, essa dívida não é a dívida financeira. A dívida são ofensas que nós temos durante a nossa vida, que acontecem. Então, essas ofensas, nós, por nascermos no pecado, nós nascemos devendo para Deus. Olha que coisa. Nós já nascemos em dívida com Deus por causa do pecado. Nós já nascemos ofendendo a Deus. Só que o dia que eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados, Ele me perdoou. E a Bíblia diz o seguinte, o Senhor diz, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eu vou jogar no mar do esquecimento e acabou. Né? Então as minhas ofensas foram milhares. Porém, quando eu pedi perdão, Deus me perdoou. Agora, quando alguém me ofende, faz uma ofensa e eu não perdoo, aí Deus não aprova. É por isso que Deus não aceita a mágoa, o ressentimento, é por isso que Deus reprova isso. Deus reprova aquele que não consegue perdoar. E eu, dependente de químico, alcoólatra, pessoa no crime, são as coisas comuns que eu encontrei, depressão. São as coisas mais comuns que eu encontrei, que por trás disso tinha uma mágoa. Ou seja, a pessoa que não perdoa, ele fica preso. Um está preso na droga, outro está preso no crime, outro está preso na depressão. Aí você está assistindo esse vídeo, se de repente você conhecer alguém nessa situação, você pode buscar o histórico dele que você vai ver. Ele passou por um trauma muito grande e por trás desse trauma tem uma mágoa e ele não consegue perdoar. E a pessoa que não perdoa, ela está presa, ela está algemada. Então, para que ela quebre essas algemas, só tem uma forma, é o perdão. E eu falo isso com propriedade, porque eu fiz uso de entorpecentes, eu fiz uso de álcool durante muitos anos, e quando eu cheguei na igreja, eu entendi que eu fui escravo de tudo isso porque eu não perdoava. Eu tinha um problema muito sério com uma pessoa e eu não liberava o perdão. Então eu entendi que eu estava preso por causa da mágoa. Então eu orei, busquei em Deus, e ali eu perdoei aquela pessoa e eu sou livre, graças a Deus, nunca mais tive problema com isso. Então quando eu comecei a aprender isso, aí eu comecei a lidar também com dependentes, e eu trabalho com dependentes dessa maneira. Eu busco o histórico dele, eu busco lá o trauma e supostamente uma mágoa. E todos os casos que eu pego, por trás disso tem uma mágoa. E aí qual que é o meu trabalho? É levar a pessoa para a igreja, ministrar na vida dela, ensinar o evangelho, ensinar ela a falar com Deus e ela buscar em Deus uma força para que ela consiga perdoar. Porque se a pessoa não perdoar, ela não sai da escravidão. É impressionante isso. A pessoa que não perdoa, ela não sai daquela prisão que ela se encontra. A medicina já provou isso, né? Já fizeram uma estatística, uma pesquisa e concluíram lá que a pessoa que não perdoa, as pessoas que não perdoam, né, ela tem propensão a desenvolver o câncer. Ela é propensa ao câncer. Pessoas que estão com câncer têm mágoa no coração. Isso já foi comprovado pela medicina. Você vê como que a mágoa adoece a pessoa. Né? Mas a pessoa que tem esse problema, ela tem que perdoar, porque se ela não perdoa, ela dorme com essa pessoa que a ofendeu, ela acorda com ela e é um tormento na vida da pessoa. Então o que ela tem que fazer é liberar o perdão para ela ser livre. Não precisa conviver com a pessoa, apenas não desejar o mal dela e deixa ela seguir a vida dela e você segue a tua, mas o importante é perdoar, porque se não houver o perdão, não vai. Eu peguei um caso uma vez de um rapaz envolvido com o crime e nós fazemos um trabalho chamado Encontro com Deus e já tínhamos levado por 3 vezes esse rapaz no encontro e ele não tinha conseguido ainda se libertar da droga, né? Do crime ele já tinha largado, mas da droga ele não largava, não conseguia. E um dia na igreja eu encontrei esse rapaz, eu estava conversando com ele, e ele se lamentando da situação, ele disse para mim, olha pastor, eu estou tentando aí, já tem quase 1 ano, eu estou numa luta danada, mas estou sempre recaindo, poxa, eu queria tanto me libertar de droga, do vício, eu não consigo. Então eu falei para esse rapaz, você quer ajuda? Eu quero, eu falei, então eu vou ajudar você. Primeiro eu quero mostrar para você o que realmente está te atrapalhando. Qual é o problema? Então eu sentei com ele e pedi para ele me contar a história dele. Ele me contou e eu disse a ele, falei, supostamente você tem uma mágoa, né? Para você estar nessa condição e não conseguir se libertar dessa maneira, você tem uma mágoa. E aí aquilo mexeu com ele, né? Eu
Falei para ele, eu queria que você contasse para mim. Né? Você tem mágoas, tem revolta, o que aconteceu com você? Aí ele falou para mim, ele falou, olha pastor, eu tenho uma revolta, assim, um ódio muito grande do meu pai. Né? Eu durmo pensando, acordo pensando no que ele fez comigo. E eu falei, o que ele fez com você? Ele falou, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, meu pai me deu um tapa na cara, esse tapa dói todo dia. E ele falou isso e os olhos encheram de lágrimas. Esse tapa dói todo dia. E ele foi mais fundo ainda, ele disse para mim o seguinte, eu não matei meu pai ainda por dó da minha mãe, senão eu já tinha mandado ele pro saco. E aquilo, eu achei aquilo muito pesado, ele falou, tanto ódio que eu tenho do meu pai por ele ter feito isso comigo. Então eu ministrei na vida dele para que ele perdoasse o pai. E ele falou para mim, olha, é a primeira pessoa com quem eu estou falando, eu nunca falei disso para ninguém. Falei, não tem problema, eu quero ser a primeira pessoa e eu quero te ajudar. E ele falou para mim, mas é só isso? Então, se eu perdoar meu pai, eu resolvo o meu problema? Eu falei, sim, uma vez por todas. Esse rapaz, ele foi gerente do tráfico, ele assalto a banco, ele fazia barbaridades. E aí, quando ele chegou na igreja, eu fiz esse tratamento com ele, fiz esse trabalho com ele, e aí mostrei para ele a forma. E ali, alguns dias depois, era chegado o dia dos pais, e passando o dia dos pais, eu encontrei com ele de novo. Então ele chegou para mim todo feliz e falou, nossa pastor, eu consegui, eu consegui. Eu falei, o que você conseguiu? Ele falou, eu consegui perdoar meu pai. Eu consegui perdoar meu pai, eu abracei ele, eu pedi perdão a ele por ter guardado o ressentimento. Eu falei, então acabou o seu problema, se você perdoou, você está livre. E realmente esse rapaz ficou livre, nunca mais usou drogas. E assim sucessivamente, tantas vidas que nós encontramos. É lógico que tem aqueles que eles não se empenham, não querem buscar a cura, a libertação, eles não querem. Então, o que não quer, não dá. Eu já peguei um caso de um rapaz que ele falou para mim assim, ele tinha muita mágoa do pai. Ele disse para mim o seguinte, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu vi meu pai morto num caixão. Eu falei, você não quer perdoar teu pai? Ele falou, não. Eu falei, então aqui, para o meu trabalho daqui por diante, eu não posso ir, porque se você não quer, não adianta. Se você não perdoar, Deus não muda a tua história. E assim, quantos jovens nós encontramos com mágoas e não conseguem perdoar, outros lutam e falam, não, eu quero, mas eu não consigo. Então aquele que quer, Deus ajuda ele, e ele perdoa e se liberta. Quantos testemunhos nós temos, quantas vidas aí nós recuperamos através desse trabalho, fazendo a pessoa entender que ela precisava perdoar. E a partir do momento que ela perdoou, ela é livre. E assim, nós já pegamos casos de alcoolismo, já pegamos casos de depressão, de uso de drogas. Então, todos esses casos têm uma mágoa por trás disso. E a forma da pessoa se libertar é liberando o perdão. Se a pessoa não liberar o perdão, ela vai ficar presa. Ela fica presa. E não adianta fazer campanhas de oração, faz campanhas de oração, faz o que for, mas a pessoa ela não consegue. Por quê? Porque a mágoa está prendendo ela. Então, se a pessoa tiver um entendimento e quiser mesmo mudar a história, perdoe, libera o perdão, seja lá para quem for. Mas em geral, jovens que estão no crime, estão na droga, eles têm mágoa e têm um trauma por trás disso, geralmente ligado ao pai ou à mãe. Está muito ligado à família. Já peguei casos de pessoas assim que tem um problema com o tio, o outro com tia, com vizinhos e tal. Mas em geral, a mágoa está muito ligada ao pai e à mãe. Mas por que acontece isso? É porque a criança ela tem essa necessidade de se sentir amada. A criança ela precisa se sentir amada. Quando isso não acontece, lá vem os comportamentos da criança mostrando aos adultos que ela está chamando a atenção. Então a criança ela precisa do amor do pai, do carinho da mãe, né? Ela precisa de ser realmente alimentada a alma dela com amor, com afeto dos pais. E aí às vezes isso, ao invés de vir o carinho, de vir o amor, ele vem a agressão. Ele vem o tapa na cara, vem o chute, vem a porrada, vem o xingo, vem as barbaridades. É claro que nem todas as pessoas que passam por isso se tornam bandidos. As pessoas que passam por traumas dessa natureza se tornam dependente químico, alcoólatra, é óbvio que não. Tem pessoas que passam esses traumas da infância e eles seguem vivendo, mas essas atitudes dos pais com agressão física, verbal, moral, agressão sexual, então isso acaba deixando sequelas. Mesmo que a pessoa não tenha uma mágoa, ela não vai ter a vida complicada com drogas, com alcoolismo, mas ficam sequelas. E ela acaba vivendo em função dessas agressões que ela sofreu. Então, tem essas agressões que a criança recebe na infância, isso adoece ela, deixa o emocional dela adoecido, depois ela vai viver em função desse emocional. E agora, se tiver uma mágoa, então aí que o negócio complica. Né? Se tiver a mágoa, os casos mais graves aí que eu peguei, todos eles tinham uma mágoa,
Um foi abandonado pela mãe, o outro foi agredido pelo pai, o outro foi abusado pelo tio. Você imagina uma criança abusada sexualmente? Você tem noção do estrago que vai fazer no psicológico de uma criança? Hoje o Brasil está aí com um problema muito sério por causa de pedofilia. E você que está me assistindo, tome cuidado com o seu filho. Não confie em qualquer pessoa. Cuidado com quem ele fica. Porque uma criança que sofre uma agressão sexual, gente, você não tem noção do transtorno que essa criança vai ter psicologicamente. E se ela tiver uma mágoa, aí que a coisa vai complicar ainda. Vai complicar ainda. Eu conheço histórias de pessoas aí que ficaram marcadas na história do nosso país, que sofreram agressões dessa natureza e depois se tornaram maníacos e ficaram loucos, pessoas loucas, né? E a pessoa, ninguém sabe por que a pessoa age dessa maneira, por que ela faz essas atrocidades. É por conta de agressões sexual. Crianças que são abandonadas, ela cresce com uma rejeição e essa rejeição vai deixar um trauma muito forte na vida dela e aí, na maioria dos casos, vem uma mágoa. Então, em cima dessa mágoa, aí a pessoa fica presa. Ela fica presa anos e anos e anos e ela nem sabe que é por conta disso, porque a mágoa é uma coisa que ela fica lá escondida. Em alguns momentos, ela traz uma vontade uma sede de vingança. A mágoa traz essa sensação, ela traz essa sede de vingança e a pessoa vira e mexe, ela alimenta isso, né? A vingança, devolver aquilo que ela recebeu. Mas na verdade, né, os ensinamentos de Cristo, de Jesus, é a gente perdoar aquele que nos ofendeu, perdoar aquele que nos agrediu. Porque a pessoa que não consegue perdoar, ela vai ficar com dificuldades na vida. E a mágoa, ela tem também três níveis, né? Tem a mágoa forte, a média e a mágoa mais branda, mas todas elas vão trazer problemas. Mas em geral, o alcoólatra, o dependente químico e o cara do crime, que está no crime, em geral tem mágoa. Na igreja, os casos mais comuns que eu encontrei foi a depressão. Então, a depressão, ela é um sintoma de mágoa. Então, uma pessoa que está com depressão, está procurando um psiquiatra e está ali tomando psicotrópicos com depressão, é porque ela tem uma mágoa, ela não consegue perdoar. Então, se a pessoa viveu um processo doloroso, difícil, e a mágoa é interessante, que ela pode aparecer em qualquer época da nossa vida. Os traumas emocionais não, os traumas emocionais geralmente vêm da infância, mas a mágoa não, a mágoa ela pode aparecer em qualquer época. Às vezes um relacionamento que não deu certo, um casamento que não deu certo, houve uma separação, houve uma briga, ali um dos cônjuges pode guardar uma mágoa, um ressentimento, e nessa mágoa entrar uma depressão, entrar um problema com álcool, com drogas. Já pegamos casos da pessoa até 25 anos de idade e nunca usou drogas, mas aí a esposa, a namorada, né, na verdade, largou, foi embora, e o rapaz não aceitando aquilo, ele ficou com um ódio muito grande da pessoa que largou. E aquilo entrou uma mágoa e ali entrou também a prisão. E a pessoa começou a usar drogas e ficou presa na droga. E, em geral, nós trabalhamos em cima disso, em cima do perdão, né, para a pessoa entender que ela precisa perdoar para ela ser livre. Se ela não perdoar, ela fica presa. Então perdoa a pessoa. E eu entendo que não é fácil. Imagina você, uma pessoa que deveria te dar carinho, que deveria te dar amor, que deveria te dar o afeto, de repente vem com agressões, com tapa na cara, com chute, palavras tal qual eu já ouvi relatos, né? Uma mãe olhar para o filho e dizer para o filho, maldita a hora que eu te pus no mundo. Então você imagina como é que uma criança vai crescer, como é que a alma dessa criança cresce, ouvindo tamanha agressão da mãe, da genitora, que deveria dar amor, que deveria dar carinho, que deveria dar o afeto. E justamente é essa que está agredindo com palavras. E hoje a sociedade contemporânea ela está se degradando ao longo dos anos com essas questões dentro de casa. Hoje fala-se muito na diminuir a maioridade penal para 16 anos. Lógico que eu não estou aqui para defender os menores